Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da ClickBank e em um mês eu ganhei um pouco mais de US$ 26.000 líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Era muito... A gente tinha... Hoje em dia a gente tem muito, tipo, pelo menos alguns anos atrás, assim, o que é esquisito, o que é certo, o que é errado. Sim. Sempre teve isso ou não? Sempre foi muito forte. Por exemplo, se a gente pegar a geração das nossas bisas, né? Das nossas bisavós. Principalmente para as mulheres, a questão da expressão da sexualidade sempre foi diferente do que em relação aos homens. Isso desde sempre. E, por exemplo, até mesmo em relação às práticas sexuais permitidas e até mesmo o conhecimento do próprio corpo. Muitas mulheres até hoje dessa geração não conhecem as suas partes íntimas, por exemplo. Não sabem aonde fica o quê. Eu tenho um artigo que eu gosto muito do El País, que é de uma neta conversando com uma avó durante o banho, assim, ela começa a perguntar para a avó, coisas, né, de conotação sexual. E a avó sempre falava nesses assuntos, assim, se posicionando, né, usando o humor para meio desviar do tema, porque é difícil para essa geração falar de sexo, né? E aí ela falando que ela achava que ela tinha um orifício único entre as pernas, um buraco único, por onde saía tudo. Saía urina, saía fezes, saía menstruação e os filhos, porque ela falava de tanto ter filhos, eu só tenho um único buraco aí no meio das minhas pernas. Na verdade, eu nem sei bem o que tem aí, porque eu nunca vi. Então, isso expressa muito a questão da sexualidade para as mulheres nessa geração e que sempre foram coibidas de se tocar, de se ver. Muitas mulheres, até hoje, muitas mulheres não conhecem a sua parte íntima por essas restrições que são passadas de geração para geração, e algumas práticas sexuais até meados da década de 70 eram consideradas inapropriadas, proibidas, pecaminosas, e depois elas foram sendo incluídas, inclusive, no âmbito doméstico e familiar entre os casais, né? Que antes o foco era pênis e vagina, foco na genitália, que a gente fala. Em relação à finalidade, era reprodução, né? Até 70, finalidade de reprodução. Parceria entrava seres humanos, adultos, vivos, foco na genitália, e heterossexualidade eram critérios considerados de normalidade para essa geração. Aí depois isso mudou, né? A gente já teve uma alteração importante em relação a esses critérios. Então hoje a gente inclui o prazer como finalidade. Na verdade, o prazer ele já se sobressaiu em relação à reprodução, tanto é que a taxa de natalidade dos países, né, tem uma tendência a cair cada vez mais. Por exemplo, a minha avó, a minha bisavó tiveram dezenas de filhos. Hoje é impensável ter 10 filhos, por exemplo. Hoje a média é de 1,5. E dependendo da população é menor ainda, né? Então, é toda uma mudança mesmo ao longo do tempo em relação a esses critérios. Essa limitação que tinha, assim, de você não olhar, não conhecer, isso prejudicou essas pessoas anos depois, assim, isso criou alguma coisa nelas? Sim, tem uma repercussão muito grande, né? Porque se você não conhece o seu corpo, você não pode tocar o seu corpo ele fica à disposição do outro. Então, o outro utiliza o seu corpo da forma que ele quer. E como você não tem critérios para saber se aquilo é bom ou não, você acaba se adaptando àquilo que te é oferecido, né? Então, por exemplo, se uma mulher não se toca, uma mulher não conhece a sua parte íntima, uma mulher não sabe o que lhe dá prazer, por exemplo, como é que ela vai esperar que o outro saiba? E aí muitas mulheres passam uma vida inteira sem saber o que é um prazer sexual, sem sentir um orgasmo, ou fingindo a vida inteira terem, né, para agradar o parceiro, a parceira. Então elas fingem que elas têm, porque é mal visto hoje em dia, né? Que eu sempre falo,
nos cursos que eu aplico. A gente veio dessa linha, é pecaminoso, não pode, né? É a animalidade do sexo, é primitivo, enfim, para chegar num ponto que a gente está hoje, que é o estímulo da prática sexual como sinônimo de saúde e felicidade. Então, para você ser uma pessoa feliz, completa, plena, você tem que ser uma pessoa ativa sexualmente. E não basta ser ativa sexualmente. Você tem que ter, não um, mas múltiplos orgasmos. Que é uma cobrança, uma pressão muito grande em relação às práticas sexuais, né? A performance. Hoje se cobra, dentro dos relacionamentos habituais, uma grande performance que foi coibida ao longo dos séculos. E, de repente, hoje a mulher se vê num ponto, nossa, eu tinha que ficar fechando a perna toda hora. Porque criança é assim, né? As meninas, fecha a perna, menina. Não põe a mão aí. Cuidado na hora de tomar banho, hein? Não coloca a mão muito lá no fundo, não, senão vai machucar. Então, a menina, a vida inteira, ela vai escutando isso. E aí, de repente, ela tem que deixar que alguém toque. E, além de deixar que alguém toque, né, ela tem que ter uma performance de atriz pornô. Porque hoje se espera essas referências em relação aos relacionamentos, que é muito interessante, né? Porque é um conflito. As mulheres acabam entrando nesse conflito, aí chega a puberdade e ficam meio perdidas, assim, do que fazer nesse momento. Olha, até aqui eu não podia nem me ver, né? Nem olhar nas minhas partes íntimas, pôr a mão, nada. Agora eu tenho que... Nunca tinha pensado por esse lado, é verdade. Porque os meninos, eles são estimulados por ter já naturalmente uma genitália exposta, eles são estimulados o tempo todo a mostrar. Desde que nascem. Eu lembro. Não é? Vem cá, meu filho nasceu, vem ver. Olha o tamanho, esse puxou o pai. Né? Eu nunca vi uma mãe chamando alguém para ver a vulva da sua menina. Para mostrar o tamanho, a cor, né? Porque no interior tem muito isso, né? Quando, esse é macho, tem saquinho roxo. Não sei se você já ouviu essa expressão. No interior é muito comum. Esse tem saquinho roxo, esse é macho. Então, desde o bebezinho. Então, o menino é o tempo todo estimulado a mostrar a genitália e as meninas a esconder. Isso reflete, por exemplo, no banheiro. Os meninos, o mictório é um do lado do outro. Uhum. As meninas, cada uma tem a sua cabininha para ficar lá fechadinha, para ninguém olhar uma na genitália da outra, e os meninos ficam expondo a genitália um para o outro, né? Não intencionalmente, ou sim, às vezes. Eu sempre vou onde não tem ninguém. Quero ver, né? Mas então, desde cedo, né? Eles olham um do outro e olham o seu, as meninas não. Então, essa questão do corpo reservado. E, de repente, ela tem que expor. Do nada, ela tem que expor quando ela começa a vida sexual dela, né?